Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, iniciando a temática dessa semana, vamos falar um pouco sobre estratégias pedagógicas, trabalhando com estudante surdo e como seriam essas estratégias pedagógicas na sua sala de aula, na sala de aula regular. Vamos falar um pouco sobre a sala de aula regular e depois da sala de aula bilíngue, mas vamos falar um pouco sobre as estratégias pedagógicas que o professor utiliza na sua sala regular. Temos como estratégia pedagógica, são procedimentos planejados pelo professor com a finalidade de atingir seus objetivos de ensino. Então, as estratégias pedagógicas são, dentro daquele planejamento, são passos que o professor vai seguir com o objetivo que os seus estudantes, que os seus alunos, eles compreendam aquela informação, aquele conteúdo que ele está passando. Isso é uma prática em todo planejamento para qualquer professor de sala de aula. Mas para isso, para o planejamento, para fazer as estratégias, separar as estratégias, escolher essas estratégias, alguns aspectos são importantes nessa escolha de qual estratégia vai ser melhor utilizada nessa turma. Então, o professor, ele deve conhecer a faixa etária dos seus alunos, ele deve conhecer qual é o ano que ele vai estar ensinando, se é um primeiro ano, se é um sexto, se é um quinto. Então, essa faixa etária vai influenciar nesse ano. Se na sala de aula ele vai ter algum estudante com deficiência e qual a disciplina que ele está abordando, que ele vai abordar nessa sua aula. É importante que o professor, ele conheça, que ele conheça a sua turma, para que depois é que ele entre nesse processo, na hora do planejamento, de escolha de qual a melhor estratégia. Às vezes, uma estratégia é melhor em determinada disciplina e não funciona tão bem em outra. A faixa etária dos seus estudantes também vai interferir, vai colaborar para essa escolha dessa melhor estratégia. Então, é importante que o professor conheça a sua turma para que ele possa, aí sim, escolher elencar as estratégias pedagógicas que vão ser trabalhadas. A mais conhecida, mais utilizada, seria essa aula expositiva e dialogada. A maioria dos professores utilizam ela no seu dia a dia, que é caracterizada pela exposição de conteúdos com a participação ativa dos estudantes, levando em consideração o conhecimento prévio dos mesmos, onde o professor é o mediador para que os alunos questionem, interpretem e discutam o objetivo do estudo. Então, essa é a estratégia mais utilizada pelos professores, é onde o professor traz a sua aula, expõe a sua aula e ali vai trocando informações e conhecimento com os estudantes, o que ele traz de conhecimento prévio, o que é que ele tem de conhecimento sobre esse determinado assunto. Essa é a aula mais utilizada, essa aula expositiva e dialogada. Uma outra estratégia que o professor pode escolher para trabalhar seriam as aulas práticas, que têm como objetivo fixar o conteúdo aprendido em sala de aula, permitindo que os estudantes aprendam a usar o conhecimento adquirido, fazendo com que os mesmos estabeleçam relações da teoria com a prática. Então, essa aula prática, ela está associada com a aula expositiva, onde o professor traz o conteúdo, tem essa troca com os estudantes e, ao finalizar, ele vem com uma aula prática para que o estudante, a sua turma, ela possa fazer essa relação do conteúdo que foi trabalhado com a prática de fato. Outra estratégia que também pode ser utilizada seria o júri simulado. Como o próprio nome diz, Trata-se de uma simulação de um tribunal judiciário, onde a turma é dividida em 3 grupos, 2 grupos de debatedores e um júri popular. Os estudantes debatem sobre um tema proposto para chegar a um veredito.
Então, essa é uma estratégia muito interessante que você pode aí trazer na sua sala de aula e inovar, fazer uma atividade, uma abordagem diferente, né? E a gente pode usar, por exemplo, uma aula de ciências, não é? Onde um grupo vai ser a favor, um grupo vai ser contra. Essa prática, essa estratégia pedagógica, ela vai para além da sala de aula, não é? Nessa simulação de um júri, os estudantes vão aprender a se colocar, a questionar, a defender seu ponto de vista, suas opiniões, não é? A respeitar a opinião do outro. Então, essa prática de júri simulado, ela transpassa a sala de aula, não é? Ela vai para além da sala de aula, para além da escola. Ele leva, não é, essa estratégia para a sua vida. Muito interessante o professor trazer essa estratégia em sua sala de aula, de tempos em tempos, não é? Muito interessante. Temos o estudo de caso, seria uma outra estratégia, não é? É um método de pesquisa amplo sobre um determinado assunto, permitindo aprofundar o conhecimento sobre ele, podendo assim oferecer subsídios para novas investigações sobre a mesma temática. Então, o estudo de caso, ele também, como o próprio nome diz, o professor seleciona, dependendo da faixa etária, dependendo do assunto, seleciona uma determinada notícia, um determinado fato científico, não é? Onde os estudantes vão ali ler, refletir, pensar, se aprofundar sobre aquela determinada temática, não é? Então, vejam que eles também, o professor pode usar mais de uma estratégia, né? Ele pode utilizar esse estudo de caso associado a um júri simulado. Então, é muito importante que o professor traga para a sua sala uma diversidade de estratégias. Temos as aulas lúdicas, não é? O conhecimento é passado a partir de brinquedos ou brincadeiras. Nessa aula, que parece, não é, apropriada, mais apropriada para crianças, uma faixa etária menor, não é? Onde as crianças, elas vão, a partir da brincadeira, a partir dos brinquedos, começar a construir conceitos. Então, o professor já entraria na sala, não é, sem explicar, mas a partir dos brinquedos e dali, com as crianças brincando, o professor direcionando, questionando, não é, transformar aquilo dali em conceitos. Então, é uma estratégia também muito utilizada para crianças menores, mas não apenas crianças menores. A gente pode trocar os brinquedos por jogos e aí já pegar uma turma com uma faixa etária maior. Também uma estratégia muito interessante, mais divertida, mais lúdica, mas não menos importante. Então, olha só, nós trouxemos aqui, estamos vendo algumas estratégias, que são poucas, alguns poucos exemplos, são diversas as estratégias que os professores, que você, professor, pode pesquisar, pode trazer para a sua sala de aula. E é importante, né, nesse planejamento, pensar não só nas estratégias, mas também pensar nos recursos a serem utilizados nessas estratégias. Então, quando o professor traz um estudo de caso, ele vai trazer aqui o recurso, os livros. Então, um estudo de caso com livro, ele precisa selecionar bem esse livro, não é? Ele pode trazer para a sua aula utilizando um computador, um tablet. Então, ele precisa antes pesquisar qual é esse site, pesquisar qual o conteúdo apropriado para aquela determinada turma, se vai ser um jogo, não é? Uma brincadeira online, enfim. Brinquedos, não é? Na aula lúdica, ele não pode utilizar qualquer brinquedo. Né? Na hora do seu planejamento, dependendo do seu objetivo, o professor vai selecionar os brinquedos ou jogos pertinentes àquele assunto e colocar ali à disposição dos seus estudantes. E dali, começar a aula, começar o conteúdo, começar a construção dessa aprendizagem.
Mesma coisa os jornais, as notícias, elas podem ser impressas ou via computador, mas é sempre importante que o professor ele pesquise bem, ele encaixe, não é, essa matéria que vai ser abordada com a faixa etária e com o seu conteúdo, com o objetivo daquela aula. Ou um filme. Também, como estratégia, o professor traz, não é, filmes, ou um curta, ou desenho, não é? Então, esses recursos visuais, eles também precisam ser anteriormente planejados pelo professor, não é? Seja um filme completo, ou um desenho completo, ou apenas um trecho daquele recurso visual, enfim, dessa linguagem de cinema. Então, todos os recursos, é importante para todas as estratégias que o professor trouxer e precisam ser bem planejadas. Bom, hoje nós vimos um pouco sobre as estratégias, né, sobre o planejamento do professor, as estratégias e os recursos que o professor precisa para trabalhar em sala de aula. Mas a gente não viu de maneira específica sobre o estudante surdo, porque esse conhecimento dessas estratégias e essa conversa sobre esses recursos, ele precisa vir antes para que, posteriormente, a gente coloque aí o estudante surdo nessa sala de aula e como o professor vai utilizar dessas estratégias e desses recursos dentro do seu planejamento para o estudante surdo, que ele vá, por vir, ter dentro da sua sala. Então, nós hoje demos uma explanada mais abrangente e no nosso próximo momento eu te convido para estar aqui para a gente falar sobre essas estratégias e esses recursos numa sala de aula regular com o estudante surdo. Te vejo no nosso próximo momento. Até lá!